Olá, pessoal. Resolvi gravar nossa aula porque alguns alunos perderam aí o encontro pelo Google Meet. Então, para não ficarem atrasados e perdidos no conteúdo, eu resolvi gravar. Dando continuidade aqui e não estranhe aí o barulho externo, eu procurei um horário para a gente fazer isso, mas aqui na Coab é difícil. Nós vamos falar sobre compostos inorgânicos. Na aula passada a gente viu que os compostos inorgânicos eles não possuem carbono. O exemplo é a água e os sais minerais. Começando aqui por anidrobiose. Se eu perguntasse para vocês, existem alguns seres vivos que não tomam água? Sim. Um exemplo é o ratinho canguru. Ele vive no deserto do Arizona e ele nunca bebe água. Mas como ele consegue sobreviver? Ele é um ser vivo, todo ser vivo precisa da água. Quando ele se alimenta das sementes, de raízes de planta, é de lá que ele obtém a água, mas uma quantidade bem pequena. Alguns répteis também do deserto, eles vivem com uma mínima quantidade de água. Temos exemplos de esporos, de fungos, que a quantidade de água é muito pequena dentro da célula. Anidrobiose, anidro é 100, hidro, água, bio é vida. Então são seres vivos que quase não utilizam a água, a hidro, né? Isso permite a esses seres sobreviver em regiões muito difíceis que praticamente outro ser não conseguiria sobreviver. A água, ela pode ser obtida de maneira exógena ou endógena. Como assim exógena? Exo é fora, é quando nós ingerimos a água, ou então quando alguns seres absorvem essa água diretamente do ambiente onde eles vivem. Então a gente adquiriu de fora. Ou então a água ela foi produzida dentro do ser através da respiração celular, de maneira endógena. Endo é dentro. Na respiração, quem lembra, eu coloquei na aula passada, a molécula de açúcar glicose, ela é quebrada na presença do oxigênio em água e liberação do gás carbônico. Então essa água aqui, ó, H2O, ela foi produzida na respiração. Nós eliminamos cerca de 1,5 litro de água só pela urina todos os dias. Então, o recomendável é você tomar pelo menos 2,5 litros de água, porque a gente não elimina só pela urina. Tem as fezes, nas fezes sai água, o suor. Toda vez que você fala a língua em contato com o ambiente, também ocorre uma desidratação, a perda de água. As plantas sofrem uma evapotranspiração, é esse exemplo aqui, ó. As folhas parecem que estão cheias de água de chuva, mas na verdade essa água é da raiz que foi absorvida, a água é absorvida pela raiz, melhor dizendo, e ela forma gotículas em cima das folhas, justamente esperando para ser evaporado. Isso aqui acontece em solos que são bem encharcados. Propriedades. A água, ela é, primeiro, o solvente universal. O que é solvente? É tudo aquilo que tem o poder de dissolver. E aquilo que é dissolvido é o soluto. Se você colocar aqui uma colher de, de sal ou uma colher de açúcar dentro dessa água, a água consegue dissolver. Logo, o sal e o açúcar são solutos e a água é o solvente. A maioria das substâncias na natureza, ela consegue dissolver, por isso que nós chamamos que a água, ela é universal. Ela consegue dissolver um monte de substâncias. Aquelas substâncias que você colocar dentro da água e a água não dissolver,
É porque nem aquela substância é o soluto e nem a água é o solvente. Se você colocar aqui óleo, azeite, manteiga, sebo, banha, a maioria dos lipídios, eles não se dissolvem na presença da água. Logo, a água ela não é o solvente para lipídio e nem o lipídio é o soluto para a água. Vamos continuar. A água ela atua no transporte de substâncias. Como assim? O nosso sangue, ele circula por todo o corpo. Geralmente em 5 minutos o sangue ele dá uma volta no corpo todo. Quando esse sangue ele passa pelo nosso intestino delgado, o alimento do intestino é passado para o sangue capta essas substâncias alimentares e transporta para o corpo, alimentando as células. Então, o sangue é composto por água. Boa parte, a maior parte do sangue é água. Então, a água atua no transporte de substâncias. A água facilita as reações químicas. A maior quantidade das reações químicas que acontece é no meio aquático. Então, nós chamamos de hidrólise. Hidro é água e lise representa uma quebra. Um exemplo é quando você coloca o sal dentro da água. Quem é o sal? É o cloreto de sódio. Dentro da água ocorre a dissolução, a quebra. Por isso que ele desaparece. Fica só o átomo de cloro separado agora do átomo de sódio. Né? Ocorreu uma quebra, então ocorreu uma hidrólise, porque é uma quebra na presença da água. Toda e qualquer substância que a gente colocar dentro da água e a água conseguir dissolver, nós chamamos de substâncias hidrofílicas. O que representa esse termo hidrofílica? Hidro, nós já sabemos, representa água. E filha representa o quê? Amiga, são substâncias amigas da água. Como a água ela tem uma certa polaridade, como é a molécula de água, ela é assim, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esse lado aqui ele se comporta como íon negativo e aqui como positivo. Então, a molécula em si é como se ela fosse um pequeno ímã. Tem um lado negativo, tem um lado positivo. Então, toda e qualquer substância que você colocar dentro da água, se ela também for formada por íons, ela vai ser quebrada. Então, nós chamamos de substâncias polares. Se você colocar água, aliás, sal, açúcar, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos dentro da água, ela vai se comportar como uma substância hidrofílica. Vou apagar aqui que está muito riscado. O que é uma substância hidrofóbica? Olha só, hidro, todo mundo já sabe, água. Fobia é aquela substância que tem medo. Fobia é medo. Em contato com a água, ela não se quebra, justamente porque ela é diferente da água. Só vai se quebrar na água aquilo que for igual a ela. Como a água ela tem polaridade, ela quebra aquilo que tem polaridade. As substâncias lipídicas, elas são apolares, elas não têm essa polaridade. Logo, ela não é quebrada na presença da água, não se liga na água. Você colocou aqui o óleo dentro da água, vai formar 2 fases, a fase só de água e a fase só de óleo. A água ela atua na regulação térmica, que é a mesma coisa que sudorese. Qual é a função do suor? Quando essa água, quando a temperatura humana ela se eleva acima de 37 graus Celsius, que é a nossa temperatura normal, em repouso, quando a temperatura subir um pouquinho, o que acontece? As nossas glândulas sudoríparas que está abaixo da pele, aqui é como se fosse a pele, aqui a glândula sudorípara, ela começa a liberar a água na forma líquida. Essa água aqui nessa parte superficial da pele, ela vai evaporar lentamente.
Quando a água evapora, ela absorve o calor do corpo. Absorvendo o calor, a temperatura ela cai um pouquinho e aí você sente o frescor, né? A temperatura cair, você fica um pouco mais de frio, vamos dizer assim. Então a água ela atua na nossa regulação de temperatura. A temperatura humana ela não pode ser maior do que 37. Já é o estado febril. A maioria dos aminoácidos eles são sensíveis a mudanças de temperatura e a tendência é ele desnaturar, é perder função, ser destruído. Então a temperatura tem que se manter constante. Passou disso, o corpo começa a suar para liberar esse calor que está em excesso. Liberou o calor, a temperatura caiu de novo. A água facilita o encontro de gametas. Aqui no caso na hora da fecundação, né, o espermatozoide, ele já vem dentro de um líquido, que é o líquido seminal, produzido geralmente a maior quantidade dele é produzido na próstata e vesícula seminal. Então ele já vem nadando por esse líquido seminal. O próprio útero, as tubas uterinas, que é onde ocorre a fecundação, também possui água para facilitar esse encontro do óvulo com o espermatozoide. A água ela é um meio lubrificante. Eu dei o exemplo aqui do líquido sinovial, que é esse líquido que fica aqui no nosso joelho, atrás da rótula ou patela do joelho, entre o osso aqui do fêmur, que é o maior osso do corpo humano, e o osso da perna, que é a tíbia e a fíbula, existe um líquidozinho aqui dentro de um disco, que é o líquido sinovial, né? Algumas pessoas quando sofrem um acidente ou tem um forte choque mecânico, elas perdem esse líquido e esse líquido ele pode ser reposto. Tá? Isso aqui é muito comum acontecer, por exemplo, em jogadores de futebol que forçam muito a articulação do joelho. A água ela varia com a idade, metabolismo e espécie. Como assim, de acordo com a idade? Quanto menor a idade do ser, mais água ele vai ter. Eu coloquei aqui o exemplo dessa figurinha aqui. Então, um bebezinho acabou de nascer, ele tem 80% do corpo dele é água. Vai aumentando a idade, já que já é um adulto, caiu para quanto? 70% do nosso corpo é água. A terceira idade, né? Os indivíduos idosos, ele já tem menor quantidade de água. Então, vai aumentando a idade, vai diminuindo a quantidade de água. Nós temos aqui, por exemplo, de acordo com o metabolismo, quanto mais a célula trabalha, mais água ela vai ter. Então, aqui, 80% a pele, 25% o osso ele não trabalha tanto, então ele só vai ter 25%. Os músculos ele já trabalha mais, então ele tem 83%. Então, quanto mais o órgão, mais aquele tecido trabalha, mais água ele vai ter. E de acordo com a espécie. Aqui é a quantidade humana, mas é diferente de um rato, que é diferente de uma planta, que é diferente da água viva, que quase 100% dela é água, certo? Vamos ver aqui os sais minerais. Bom, os sais, eles podem ser classificados em macrominerais e microminerais. Esses macrominerais é o que o corpo necessita em maior quantidade: cálcio, o fósforo, potássio, sódio, cloro e o estronço, se eu não estou enganado. E os microminerais o corpo necessita em menor quantidade: ferro, zinco, iodo, o cobre, o cobalto, o cromo, o níquel, o silício. Certo? Nós temos aqui uma tabela dos principais sais minerais, a função de cada um deles, o que a falta provoca e onde a gente consegue encontrar esses alimentos. Vou começar pelo cálcio. Bom, o cálcio, ele é muito importante para a formação dos ossos e dentes, para a coagulação
e batimentos cardíacos para contração muscular, entre outras funções. A falta do cálcio provoca deformação óssea, que é o raquitismo. O exemplo foi essa figurinha que eu coloquei aqui. São crianças raquíticas. Olha como as perninhas, os ossos das pernas, elas estão mal formadas, né? Os ossos estão mal formados. Isso é falta de cálcio. Onde nós vamos adquirir queijo, leite e etc. Depois vocês dão uma lida com mais detalhe. Não vou falar de todos, tá? Vamos para o ferro. O ferro, qual a função dele? Principalmente na formação da hemácia, da hemoglobina, que é a proteína da hemácia, que são essas células vermelhas do nosso sangue. Então, nós temos aqui a hemácia e ela é formada por hemoglobina. A hemoglobina, na composição dela, tem ferro. Em outras palavras, a carência de ferro leva a menor produção de hemácias. A maior produção de ferro, maior produção de hemácias. A falta do ferro leva à anemia, né? O pessoal antigamente no interior, não sei se ainda faz hoje, eles fervem o leite e colocam um prego dentro. Ao ferver o leite com o prego libera átomos de ferro e evita a anemia. Em países muito pobres da África, como a Somália, Zâmbia, Gâmbia, Nova Guiné e etc., eles cozinham em panelas de ferro, porque o ferro, quando é aquecido, libera as moléculas para o alimento, evitando a anemia nas crianças. Tá? Onde nós conseguimos o ferro? Fígado, rim, coração, gema de ovo. Aí, para quem não gosta de comer fígado, é muito importante. Nós temos na nossa cultura uma planta excelente na quantidade de ferro e cálcio. Eu falei do cálcio. Quem é? Quem consegue aí adivinhar? O cuchá. Ele é excelente. O ideal é você comer todos os dias para repor o cálcio e o ferro na alimentação. Vamos pular agora e vamos para o iodo. Não temos iodo aqui na nossa tabela. Mas o iodo, ele regula essa glândula que nós temos aqui no pescoço, que é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela regula várias funções no corpo humano e ela produz o hormônio tiroxina. Quando a gente não consome iodo, aí você tem uma megalia, um crescimento exagerado da glândula do pescoço, da glândula tireoide. Nós consumimos o iodo em peixes e tudo que vem do mar, né? Peixe, o camarão, caranguejo, os frutos do mar. E como a gente não tem um hábito de consumir esses alimentos diariamente, o Ministério da Saúde acrescenta o iodo no sal. Então, o sal de cozinha, quando você compra, já tem lá, sal iodado. O probleminha aí da falta do iodo são essas duas doenças, que são bem graves, né? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Qual a diferença? Deixa eu separar aqui. O hipotireoidismo, hipo é pouca produção do hormônio tireoide ou do hormônio tiroxina, e o hiper é uma produção exagerada desse hormônio. No hipotireoidismo, quem tem pouca tiroxina tem mais cansaço, desânimo, depressão, o raciocínio é lento, a fala é arrastada, ganha peso. Então, pessoas que engordam com mais facilidade têm problemas na produção da tiroxina. A pele é seca, sentem mais frio, os cabelos são finos e quebradiços, assim como a unha é fina e quebradiça. As mulheres têm menstruação irregular, não têm um período menstrual regular e sofrem inchaço nas pernas, produzindo aí, no caso, pouco suor. Quem produz muito hormônio, tiroxina, sente fraqueza, tremor nas mãos, o batimento cardíaco é acelerado, sente muita fome
e come demais e perde peso. Pensa numa coisa boa, né? Comer demais e ainda perde peso. Mas aí é um problema hormonal, né? Tem que regular. Sente fadiga e cansaço, sofre de diarreia e irritabilidade. São pessoas muito agitadas, sofrem de insônia e suam bastante. O suor é excessivo. Ok, pessoal? É muito importante que vocês pausem a nossa aula e copiem no caderno. É bom que vocês tenham tudo registradozinho no caderno. Não temos atividade hoje e até a próxima.